mais um episódio do nosso Viva Podcast e é uma alegria muito grande poder compartilhar com você mais uma vez, hoje, sexta-feira, lançando esse episódio que eu espero vá inspirar, desafiar e trazer novas ideias para você. Hoje você vai perceber que é um podcast com um formato um pouquinho diferente, que é um dos formatos que nós queremos usar, que é o formato individual. Hoje eu não tenho nenhum convidado aqui comigo, eu estou sozinho com você e estarei usando esse tempo para compartilhar um tema. Alguns dos nossos podcasts serão assim, teremos alguém que trará um treinamento, uma palavra, um incentivo, um encorajamento para você. É uma forma de variarmos os recursos e você ter mais ferramentas para o seu aprendizado. Não se esqueça, curta o nosso canal, compartilhe e se tiver alguma dúvida, envie uma mensagem para nós, envie uma mensagem para mim através do Instagram. Meu Instagram é @liviorenato. Você pode pelo direct falar comigo. É uma alegria mesmo poder hoje compartilhar com você. Eu quero falar com você hoje sobre um livro que eu li há pouco tempo. Ele ainda não foi lançado em português. Nós só encontramos ele em inglês e espanhol. É o livro The Way of the Shepherd, de Kevin Leman e Bill Pentak. Esse livro ele é um livro muito interessante, é o formato de uma parábola, falando para nós líderes, né? Apesar do nome, o caminho do pastor, não é focado em pastor de igreja, é focado em líder. É porque no livro os autores usam a parábola do cuidado de ovelhas no rebanho para nos inspirar e para nos desafiar. E é uma narrativa bem interessante que eu quero compartilhar algumas verdades que eles trazem para nós. Os autores são Kevin Leman, ele é doutor em psicologia, formado pela Universidade do Arizona, e ele trabalha muito para essa questão de formação de líderes, treinamento de líderes. O outro autor é o Bill Pentak, que é pastor, também consultor de empresas, especializado em recuperar empresas de baixo rendimento, empresas que estão enfraquecidas, estão desaceleradas, ele procura trazer algumas ferramentas de treinamento. Muito bem, o livro, ele, nesse formato de parábola, ele vai trazer para nós 7 segredos centrais que nós precisamos para a nossa liderança, a liderança de equipes. Então eu quero dizer que o nosso podcast hoje são 7 segredos para ajudar você na liderança da sua equipe. O primeiro segredo que eles trazem no livro é: conheça a condição do seu rebanho. É muito importante que nós, como líderes, estejamos conhecendo a nossa equipe. Nós temos uma tendência, muitas vezes, de dar tarefas, de cobrar metas, de cobrar resultados, mas são poucas as vezes que nós gastamos tempo, investimos tempo, sentados, ouvindo aqueles que fazem parte da nossa equipe. É muito importante que nós estejamos lembrando que liderar não é apenas gerenciar, não é apenas gerenciar tarefas, gerenciar metas, mas liderar também é cuidar de pessoas. Isso exige de nós atenção constante aos detalhes do dia a dia da nossa equipe. E é interessante que no livro, quando ele fala disso, ele leva o personagem do livro a caminhar no meio de um rebanho e esse personagem começa a perceber que, apesar de, à distância, aquele rebanho de ovelhas todas parecerem iguais, ele começa a perceber que, de perto, as ovelhas são diferentes umas das outras. E é exatamente assim que acontece na nossa equipe. Não fique apenas no computador, não fique apenas na sua mesa, no seu escritório. Saia do seu escritório e ande perto das pessoas. Se pensarmos no exemplo bíblico de Jesus, Jesus é o bom pastor que conhecia as suas ovelhas. Ele declara em João capítulo 10, versículo 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Jesus não liderava à distância, ele conhecia o temperamento de Pedro, ele conhecia a dúvida de Tomé, ele conhecia a honestidade de Natanael e assim sucessivamente. É muito interessante, queridos, que nesse texto de João, a palavra grega para o verbo conhecer, que é gnosko, ela implica intimidade a partir da experiência. Não é apenas saber o nome de alguém. Às vezes na nossa equipe a gente sabe o nome. A gente sabe o nome do colega de trabalho, a gente sabe o nome do subordinado. Mas a proposta
que os autores trazem nesse livro é: conheça de verdade. Conheça por ter experiências com esta pessoa. Assim como Jesus conhecia a personalidade de cada discípulo, o líder deve entender as necessidades e o ritmo de cada colaborador. A segunda verdade que os autores trazem para nós nesse livro é: descubra a forma das suas ovelhas. Descubra a forma das suas ovelhas. É interessante, né, que eles colocam dessa maneira porque eles usam um acróstico. Na verdade, eles usam um acróstico em inglês que significa shape. Descubra o shape de sua equipe. S de strengths, que tem a ver com talentos e pontos fortes. H de heart, coração, que tem a ver com as paixões e o que motiva a pessoa. A de atitude, que significa a disposição e a mentalidade do seu colaborador, do membro da sua equipe. P de personality, que tem a ver com perfil comportamental. E E de experiences, que tem a ver com bagagem e aprendizados anteriores. Então, quando nós conhecemos o shape dos nossos colaboradores, nós vamos entendê-los melhor e vamos saber colocá-los em posições melhores. Outros autores que trabalham essa ideia de shape, você já deve ter lido, é Rick Warren e Bill Hybels. Rick Warren, em seu livro Uma Vida com Propósito, Bill Hybels, no seu livro Liderança Corajosa, vão falar sobre a forma que nós precisamos ter. E aí, em português, nós poderíamos dizer que a forma é F de formação espiritual, ou dos seus dons espirituais. Quais são os dons espirituais que a pessoa tem? O de oportunidades, coração. R de recursos, habilidades. M de modo de ser, personalidade. E A de antecedentes, experiências. Então a gente pode ver que são bastante semelhantes essas propostas. A perspectiva que nós temos, então, no livro O Caminho do Pastor, é que eu preciso olhar para a pessoa que trabalha na minha equipe e perceber quais são os pontos fortes dessa pessoa. A gente às vezes se atém muito nos problemas, nas fraquezas, nas falhas. E sim, talvez num determinado aspecto, aquele colaborador não vai dar um bom resultado num aspecto, mas ele é muito bom num outro aspecto. Então, valorize o que ele tem de positivo, valorize o que ele faz bem, desenvolva ainda mais o que ele tem de força. Aproveite o que ele é apaixonado, para o que ele tem motivação real. Invista para que ele possa viver novas experiências, para que a sua personalidade, a sua atitude sejam bem aproveitados. No livro Liderança Corajosa, do Bill Hybels, ele expande a ideia ao falar sobre os estilos de liderança. Ele argumenta que uma vez que você conhece a sua forma e conhece a forma daqueles que trabalham com você, você descobre qual é o seu estilo predominante entre 10 diferentes estilos de liderança que ele vai colocar ali no seu livro. E isso é muito interessante, porque você pode ser um líder melhor se você entender melhor quem você é. Pare de se comparar com outros líderes. Às vezes você tem alguém que desenvolve uma liderança perto de você que é muito bom, que é muito esperto ou desenvolvido numa determinada área. Você não, você já é em outra área. Fazendo um paralelo na vida administrativa, financeira, quando você foca no que você faz melhor, você tem um maior ROI, do retorno do seu investimento, retorno primário, retorno daquilo que você investiu. É um paralelo com a vida administrativa. O ROI espiritual é uma analogia do conceito financeiro, do Return on Investment, ou retorno sobre o investimento, e a gestão de recursos e pessoas no contexto do reino de Deus. Então nós precisamos otimizar os talentos, aproveitar o que as pessoas têm de melhor, porque quando nós fazemos isso, nós diminuímos o turnover, nós
perdemos menos as pessoas porque nós aproveitamos as pessoas no lugar certo. Nós aproveitamos as pessoas da maneira certa e nós valorizamos o que as pessoas têm de melhor. Terceira coisa que eu quero destacar que o livro traz para nós é: ajude as ovelhas a se identificarem com você. Se você tem um grupo que você lidera, você não pode ser um estranho para as pessoas que estão perto de você. Permita que as pessoas conheçam você. Permita que as pessoas tenham acesso a você. Não pense mais, como antigamente, que para ser um bom líder você precisa estar numa posição elevada, onde as pessoas vão te olhar num lugar de autoridade e vão te respeitar. Não, isso não funciona nos dias de hoje. As pessoas precisam saber que podem chegar perto de você, podem entrar na sua sala, podem falar com você, podem te cumprimentar sem medo, né, no dia a dia. A equipe precisa confiar em quem está à frente para segui-los com vontade e não apenas por obrigação. Então, querido, comunique seus valores, seus objetivos com clareza. Deixe que sua equipe conheça quais são os seus valores, o que é importante para você. Deixe sua marca pessoal na cultura do grupo. Mostre integridade para que as pessoas queiram espelhar o seu exemplo. Um exemplo disso nós temos, por exemplo, na vida de Davi, com os valentes, no episódio da caverna de Adulão. Está lá em 1 Samuel, capítulo 22, versos 1 e 2. Nós vamos ver que Davi está liderando ali um grupo de homens que estavam em aperto, com dívidas, amargurados de espírito, que haviam fugido e se unido a Davi. Ele não impôs autoridade pelo medo, mas pela identificação. Eles viram a integridade e a coragem de Davi, e isso fez com que se tornassem valentes de Davi. Davi tornou-se chefe daqueles que estavam em amargura. Eles não o seguiram por um contrato, por ganhos materiais, eles não o seguiram por status, mas eles seguiram por olharem um líder que compreendia a situação que eles estavam. A liderança baseada no ser, ela é mais forte do que a baseada no cargo. Então permita que a sua equipe conheça você. Quarta coisa que o livro traz para nós, nessa lista que o Kevin e o Bill compartilham, diz: faça do seu pasto um lugar seguro. Uau! Faça do seu pasto um lugar seguro. O que eles querem dizer com isso? As ovelhas são animais que elas não conseguem relaxar e descansar se elas sentirem ameaças por perto. Elas não conseguem se alimentar direito se não se sentirem protegidas. Então a ideia dos autores é que no ambiente de trabalho, o medo e a fofoca matam a produtividade. No ambiente de trabalho não pode haver entrelinhas, não pode haver coisas ocultas. Elimine a rivalidade tóxica, mantenha as pessoas informadas. Se as pessoas tiverem que saber notícias, sejam elas boas ou ruins, você tem que ser o primeiro a informar o seu grupo. Você tem que ser o primeiro a dizer. Se você percebe conflitos na sua equipe, não deixe caminhar achando que eles se resolverão. Intervenha rapidamente nos conflitos internos para que eles sejam tratados. Porque esses conflitos eles vão adoecer e vão fazer com que as ovelhas não se alimentem adequadamente. É muito interessante nós percebermos que a Bíblia tem exemplos disso. Um exemplo está na história de Neemias, lá no capítulo 4, quando Neemias está trabalhando a reconstrução dos muros, do verso 13 a 18, enquanto o povo estava trabalhando nos muros de Jerusalém, surgiram ameaças. Neemias, então, rapidamente estruturou um ambiente seguro. Ele organizou guardas, ele armou os trabalhadores, ele garantiu que ninguém fosse pego de surpresa. Esse é o papel do líder. Você não vai poder evitar que surjam ameaças à sua empresa, ameaças ao mercado, questões financeiras ao redor, talvez guerras como nós estamos vivendo na atualidade,
Você não vai poder evitar que surjam perigos ameaçando o bom andamento da sua equipe. Agora, crie mecanismos de estruturação, de proteção e você, sobretudo você, seja transparente. Se você sabe que a sua empresa, por exemplo, precisa demitir pessoas, fale rapidamente com a sua equipe que isso pode acontecer. No ambiente corporativo ou ministerial, o inimigo pode ser a fofoca, a insegurança psicológica. Mas quando o líder remove essas ameaças e garante proteção, a produtividade flui sem interrupções. É importante que você lembre disso. Quinta coisa, lembre-se que você como líder, você tem um cajado na mão. E com esse cajado é o cajado da direção. É o que os autores vão colocar para nós. O cajado da direção. O cajado é uma ferramenta de apoio que um pastor de ovelhas usa para proteger as ovelhas, para puxar a ovelha que está distante. Geralmente um cajado é aquela vara que tem uma curvatura na ponta e com essa curvatura ele consegue resgatar uma ovelha que está se distanciando, ele consegue proteger uma ovelha. O cajado serve para guiar as ovelhas por caminhos seguros e resgatá-las quando caem em buracos. Então, use a sua autoridade para dar rumo, dar direção, para dar clareza para a sua equipe, não para oprimi-la. Defina limites claros, limites onde os seus colaboradores, a sua equipe, saberá até onde pode ir e até onde não deve ir. O princípio do cajado da direção, no livro The Way of the Shepherd, foca em manter as ovelhas no caminho certo. Manter a sua empresa, manter a sua igreja, manter a sua equipe no caminho certo. E é muito interessante isso, porque dessa maneira você vai estar apontando a direção, você vai estar ajudando a sua equipe a avançar. Isso nos faz lembrar da matriz de responsabilidade, RACI, né? R-A-C-I, que é responsabilidade, a prestação de contas, conselho e informação. O que isso significa? Responsabilidade. Deixe claro quem é responsável por cada tarefa, quem executa a tarefa. Às vezes uma equipe se desestabiliza, se estressa, briga internamente, porque não está claro para as pessoas quem é responsável pelo quê. Prestação de contas. Quem presta contas pelo sucesso ou pela falha? Quem é o dono do resultado? E presta contas a quem e quando? Conselhos ou consultoria tem a ver com quem presta suporte técnico. A sua equipe está trabalhando num projeto, está trabalhando numa atividade, mas às vezes precisa de um software, precisa usar uma ferramenta, precisa usar uma máquina, e se a equipe tiver dificuldades, porque necessariamente a equipe não é expert naquela máquina, quem é que vai prestar suporte técnico, consultoria? É importante que fique claro. E por último, informação. Quem precisa saber do progresso? Quem precisa saber do que está acontecendo e do que vai acontecer? Para que toda a cadeia, para que todos trabalhem em conjunto. O líder usa essa ideia do cajado para puxar de volta quem está saindo da sua zona de responsabilidade, quem está se intrometendo na área do outro e muitas vezes gerando conflitos. E com o cajado, o líder consegue cutucar quem esqueceu de informar algum progresso, quem deixou de fazer alguma coisa e assim sucessivamente. Então isso é muito importante que tenhamos em mente e aproveitemos para gerarmos um ambiente mais saudável, como ele diz no livro, um pasto seguro. Muitas vezes, querido, nós temos uma equipe maravilhosa, pessoas que individualmente têm talentos e capacidade formidável, mas quando juntamos, falta essa figura do líder para organizar, para orientar, para gerar essa conexão, para gerar esse alinhamento e para ajudar que todos possam se desenvolver e desenvolver o projeto de maneira unida, de maneira alinhada. Bem, mas ainda
temos mais 2 aspectos que no livro os autores colocam para nós. O 6º aspecto é a vara da correção. Um pastor, ele, além do cajado, ele usa a vara. Diferente do cajado, a vara ela é um pouco menor, é uma vara geralmente extraída de um galho forte de árvore, que ela é usada para proteção contra predadores, para dar um toque de advertência quando uma ovelha insiste em um comportamento perigoso. É a vara da disciplina, isso mesmo, né? O pastor de ovelhas, o líder da equipe, o gestor, ele precisa usar a vara para espantar ameaças, para espantar o predador, mas também para corrigir aquele funcionário, aquele colaborador, aquele membro da equipe que não está cumprindo bem as suas responsabilidades. Quando alguém prejudica o grupo, a correção deve ser firme e imediata para evitar que o problema se espalhe para os outros. O cajado com a ponta curva é usado para guiar, para trazer para perto, para dar apoio. A vara, o bastão curto e pesado, é uma arma de defesa e de disciplina. Então nós precisamos lembrar disso, que a liderança prática, uma liderança saudável, ela não se abstém, ela não se ausenta da disciplina. Deixar cada um fazer como quer, sem exortar, sem confrontar, sem chamar a atenção, nós não vamos ter resultados adequados. A vara, ela é uma proteção contra os ataques externos, mas ela é uma disciplina de comportamento para uma correção interna. E o 7º e último aspecto que os autores trazem para nós, como líderes, para nós estarmos atentos, é o coração do pastor, o coração do líder. Talvez este seja o princípio mais profundo que o livro traz para nós, porque a liderança é um investimento de vida. Você, líder, não pode liderar se você não se importar de verdade. Desenvolva uma liderança baseada no serviço e no sacrifício. O sucesso do líder, ele vai ser medido pelo sucesso e crescimento daqueles que ele lidera. Isso requer tempo, energia e compaixão. Então é muito importante que você faça um check-up do seu coração, que você faça uma validação do seu coração. Você como líder, seu coração é de mercenário ou de pastor? Você é aquele que está olhando para o bem de todos ou pensando só em si? Né? E aí nós poderíamos pensar em 3 testes importantes nesse aspecto. O teste da interrupção. Como você reage quando um colaborador, uma ovelha, interrompe a sua planilha, interrompe o seu descanso, interrompe o seu trabalho com um problema real? Às vezes você está ali focado, fazendo algo que é importante para você, mas um dos seus colaboradores, alguém da sua equipe, precisa de você. O mercenário vê um incômodo, o pastor vê uma oportunidade de cuidado. O segundo teste que você pode usar para analisar o seu coração é o teste do crédito. Quando a equipe atinge um sucesso, vamos dizer, por exemplo, um evento que o grupo organizou e lotou e deu super certo, um evento na igreja que a equipe trabalhou e foi uma bênção, ou um projeto na sua empresa que foi um sucesso, você se coloca sobre os holofotes ou você projeta a sua equipe? Todos os elogios que a chefia traz são para você ou você coloca a sua equipe na frente? O coração do pastor encontra alegria quando a sua equipe brilha. O coração do mercenário quer brilhar sozinho. E o terceiro teste que eu destaco é o teste do sacrifício. Você está disposto a dar a vida, tempo, reputação, conforto, para proteger um liderado que às vezes até cometeu um erro, mas ele é da sua equipe. Então você se responsabiliza, você deixa ele sentir protegido, de que ele não vai estar sozinho, porque você vai entrar na guerra com ele, ou você o entrega aos lobos para salvar a sua própria imagem. Eu espero, querido, que esses 7 princípios possam ajudar você a ser um líder melhor, possam ajudar você
a avançar como alguém que conduz um rebanho, seja esse rebanho numa igreja, seja esse rebanho uma congregação, seja esse rebanho a sua célula, seja esse rebanho a sua equipe de trabalho. A sua equipe às vezes é pequena, você lidera 2 pessoas, 3 pessoas, ou talvez a sua casa, sua família, você é o líder da sua família. Coloque em prática esses 7 princípios na sua casa também. Conheça a condição do seu rebanho, descubra a forma de cada um, ajude-os a se identificarem com você. Faça do seu pasto um lugar seguro. Use o cajado da direção e a vara da correção. E, sobretudo, mantenha o seu coração saudável, um coração de pastor. É isso, pessoal. Eu espero que o nosso podcast hoje tenha ajudado você. Eu me coloco à sua disposição para qualquer esclarecimento, qualquer dúvida. Se você quiser conversar um pouco comigo, me chame lá no Instagram, no direct, e eu terei prazer em responder você. Um grande abraço e até o próximo episódio.